Boa tarde. Pouco tempo a treinar e sempre o próximo aniversário é aquele que o Londrina tem que buscar o resultado. Como é que está a cabeça, como é que está o elenco, o que você conta, você já fez aí um levantamento de equipe que você pretende colocar em campo já, tem aí estreia do grupo. Motivação está boa, porque o Londrina precisa ganhar. Né? Sem dúvida, né? Acho que, primeiramente, boa tarde. Sem dúvida, sempre precisamos ganhar, né? Eu nunca entrei em campo num jogo onde eu não precisava ganhar. Agora, é claro que é uma competição e são 3 resultados possíveis, né? E a gente sabe disso, mas estamos extremamente confiantes, né? Sabemos que o momento da competição, né, na tabela, é um momento oportuno, né, para a gente emendar aí uma sequência de vitórias. Tivemos um jogo muito duro contra o Aruco, né? Preciso ressaltar a qualidade da equipe, né? E a força que eles têm e um ponto fora de casa. Em qualquer outro cenário seria um resultado completamente normal, um jogo equilibrado, onde claramente foram 2 tempos distintos, né? O primeiro tempo nosso, o segundo tempo deles. Os dados reforçam isso, foi rigorosamente 50% de posse de bola, né? 60-40 para nós no primeiro, 60-40 para eles no segundo. Empate nos escanteios. Tiveram, acho que 2 finalizações a mais, certas no gol, mas um jogo bastante equilibrado em tese normal, mas diante do nosso momento, evidentemente, como nós deixamos escapar pontos em casa, né, nós estamos no prejuízo, precisamos correr atrás. Mas estamos prontos, né, nos preparando, mas já idealizados para a partida de quinta-feira, e vamos ter mais uma vez uma equipe muito forte e um esquema de jogo bem interessante para enfrentar o Rio Branco. Que tipo de adversário você espera? Um time que não marcou nenhum gol ainda, já teve dispensa, né? Seu principal jogador, Jobs. E também é o time que não marcou nenhum gol no campeonato. Então, isso, pelo menos na minha opinião, aumenta mais a responsabilidade do Londrina jogando em casa. Sim, seria demagogia dizer que não, né? É fato que nós temos a obrigação de vencer e que o adversário, né, vem com muita dificuldade, mas também não podemos cair nessa armadilha de imaginar alguma facilidade, né? Você sabe que futebol é muito, né, assim, peculiar nesse sentido. E de repente dispensou, né, como você disse, né, a sua principal contratação, eventualmente o Jobson, mas quem sabe o menino que vai substituí-lo não é um menino, né, que tem promessa, que é uma promessa, que tem capacidade, né, e de repente vai até ser superior, né, nesse sentido aí na atuação. Então temos que ter muito, muito respeito, acima de tudo, ao adversário, muita cautela, mas muita convicção de que a gente vai buscar a nossa vitória e, né, como o Vanderlei dizia, eu aprendi com ele, antes chore a mãe deles do que a nossa, né? Então é isso, é uma competição e nós precisamos vencer. Dentro dos 25 atletas que você utilizou até agora, Desculpa, o Luxemburgo, tá? Eu falei Vanderlei, mas foi meu treinador, um padrinho, e ele era, né, tinha algumas frases né, bem emblemáticas, desculpa. dentro dos 25 atletas que você utilizou até aqui nessas 5 rodadas, 12 são da categoria de base. Então, é um trabalho que tem sido feito, né, que há um tempo de maturação também para que esses atletas tenham essa experiência necessária. Mas, de uma certa maneira, diante desse trabalho que está sendo feito, você sente também esses atletas um pouco receosos ainda, nervosos, ansiosos para que venha esses resultados positivos, para que eles consigam colocar em prática tudo isso? Olha, boa tarde e obrigado pela pergunta, uma pergunta muito pertinente. E, inclusive, eu trouxe algum dado aqui que vai de encontro a esse raciocínio. Agora, sem dúvida, os meninos, eles oscilam, né? Principalmente a questão emocional, né? É uma coisa você inserir um garoto numa equipe pronta, numa equipe já, né, encaixada e todos os processos bem consagrados. Aí esse menino, né, ele tem a segurança, ele tem ali, né, a tranquilidade. No caso nosso, né, é diferente. O momento é de muita pressão, né? A gente tem recebido atletas, né, chegando ao clube, mas inclusive o dado que eu trago é isso. Então, nós iniciamos o nosso processo no dia 14, 15 de dezembro, e aonde recebemos, né, atletas como o Léo Moraes, o Lucas de Sá, o Mauri, né, o Carrati, só que, né, ao longo do processo, né, foi chegando depois o Cleiton, o Dutra, que ainda não contamos com ele, mas e aí na sequência o Pitbull, já 6 de janeiro, né, o Enzo, filho do Falcão, que ainda também não está em condição, mas é um jovem que tem promessa, é uma jovem promessa esse menino, sem dúvida.
e depois o Petenon, dia 13, né, o Juan Dias, dia 17 de janeiro, o Tauan, o Arthur Félix recentemente, né, ainda agora temos a chegada do Hugo, né, então eu já argumentei isso, né, é importante ter esses reforços, mas cada vez que chega tem que refazer todo o processo, né, nós tínhamos uma equipe muito, embora pouco tempo, mas a equipe, né, inicial ali já estava bem, né, os mecanismos de jogo, os 2 jogos primeiros ficaram claro isso, e aí perdi, cada jogo perdi um, no primeiro jogo perdi o Peu, no segundo perdi o Cacho, somando com o Peu, depois no terceiro jogo o Garratti e o Cleiton, então uma sequência infeliz, né, de prejuízos importantes no processo, e aí não consegue simplesmente repor jogador e imaginar que o entrosamento vai ser o mesmo, que os mecanismos vão ter o mesmo efeito, então é um processo, é um grande desafio que eu tenho para administrar isso e manter uma equipe competitiva, embora a gente não tenha brilhado tanto como nas primeiras partidas, estamos competindo e a expectativa é de que esses jogadores finalmente, né, estejam todos em condições e que eu consiga um mínimo de um momento ali para retomar o entrosamento e os mecanismos da equipe e nós seremos muito fortes ainda essa temporada, mas esse momento é crucial e, como eu disse, né, acho que é um momento oportuno na competição para a gente acumular uma sequência de vitórias e, claro, né, na reta final, os clássicos, né, contra as equipes grandes da competição e a expectativa do início da Copa do Brasil, a gente está realmente com o grupo, né, ideal e mais forte para dar sequência na temporada. Até para que haja um entendimento não só nosso, mas também do torcedor, né, que sempre acompanha os materiais, dentro dessas lesões que aconteceram, né, a gente tem jogadores aí mais experientes, jogadores mais jovens, jogadores com lesões mais graves, jogadores com lesões musculares. Dentro desse processo, ao que se acredita esse alto número de lesões nesse início de temporada, início de calendário? Olha, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu acho que cada caso é um caso, né? Claro que as lesões, como do Garratti e do Cleiton, foram acidentes, né? Situações que não tem como atribuir uma responsabilidade, é uma fatalidade do esporte. Né? E as lesões musculares, por exemplo, o Pedro Cacho é um menino que passou o ano inteiro passado retornando de uma lesão importante, né? De ligamento cruzado. Então ele não vinha com ritmo, né, de treinamento e de jogo. Então é natural, né? As lesões são pequenas, mas acaba tirando o atleta do processo, né? Momentaneamente. E um pouco de coincidência, né? De início de temporada, um pouco espremido o calendário por causa da Copa do Mundo e a representação e a chegada desses atletas, de fato, cada um com um legado, né? Uns vinham de um longo período de inatividade, né? Outros não, mas enfim, cada um num momento de condicionamento e aí isso acaba gerando mais um desafio, né, para a preparação física e a intensidade dos jogos, dos treinos. Então, é um pouco de coincidência, infeliz, né, coincidência, mas, assim, é uma incógnita também, né, que nós temos e estamos buscando sempre solucionar, mas é uma pergunta muito boa, difícil de responder com muita precisão, mas o Departamento de Ciência é extremamente capaz e está nos devolvendo esses atletas o mais rápido possível e buscando prevenir, né, que isso seja uma coisa crônica. Então, é uma questão de ajuste mesmo, de preparação e condicionamento. E à medida que esses atletas foram retornando, tenho certeza que a partir dali, sim, a gente vai manter o grupo saudável e poder contar com todos eles, né, que é o ideal. Edil, boa tarde. Em cima desse tema, você conta com algum deles para esse jogo? Pedro Castro, Léo Moraes, existe a possibilidade? Olha, o Pedro, sim, o Pedro já retorna, né, já está à minha disposição. Não, o Léo ainda não, né, o Dutra ainda não, o Juan Dias ainda não. Então, infelizmente, ainda tem bastante, né, bastante carência, mas já temos o retorno do Vitor Hugo, né, que foi suspenso, então é um reforço importante, um menino brilhante, né, que vem fazendo um ótimo trabalho. Então, ainda temos ainda um desafio, né, mas a expectativa é de que, né, logo logo teremos o elenco inteiro à disposição. Você está ganhando aí o Cabral, e ele até falou aqui com a gente, ele fez 6 jogos no ano, então é um atleta que estava em atividade, estava jogando. O que você sentiu dele? Claro, 1 ou 2 dias só de trabalho, mas até em razão
desses vários problemas, né, que você tem, da carência de algumas posições, você já pensa em utilizá-lo? Claro, se a documentação estiver pronta, né? Você pensa em utilizá-lo já na quinta-feira? Olha, sem dúvida, né? Um reforço importante. É um atleta consagrado, né? Um veterano, né? Apesar de ter cara de menino ali e tal, mas é um jogador experiente. Ele vem de uma trajetória, de certa forma, turbulenta na carreira e conversamos bastante, né? Ele tá realmente comprometido com esse momento. Ele entende a importância desse momento para a carreira dele, né? Então, conto com ele sim. É evidente que, como eu acabei de argumentar, ele chegou faz uma semana. Então, né, tudo bem que é uma posição de extrema e aí, de repente, não se envolve tanto nos mecanismos do jogo, né? Uma situação mais clara, mais explícita ali para definir, mas o entrosamento requer tempo, né? Então, peço um pouco de paciência, mas com certeza com a qualidade que ele tem, a experiência que ele tem, essa adaptação vai ser muito rápida e esperamos que ela já aconteça na primeira partida dele. Edinho, praticamente você não repetiu o time durante esse campeonato aí, né? Vai dar para repetir o time? O pensamento seu nesse sentido? Já está dizendo que o Cabral, de repente, já entra no jogo, né? Mas especificamente o Cássio, que tem uma atuação boa, do ponto de vista das torcedoras do primeiro tempo, foi sacado, né? Como você pretende montar esse meio de campo aí com o retorno do Pedro Castro? Olha, ainda realmente, como você falou, não consegui repetir a equipe, né, em 2 partidas. Quanto ao Cássio, é um menino que, né, né, subiu comigo da base e tem muita qualidade, mas ele também vem de lesão, né? Ele não era o titular, então ninguém percebeu, mas ele se lesionou no início do processo agora e retornou nessa partida, entrou já contra o Operário, aí iniciou pela primeira vez a partida contra o Arucó, e infelizmente ele ainda não tem condicionamento para 90 minutos. Ele inclusive saiu porque caiu muito o rendimento dele físico, né? Então o jogo acabou gerando muitas transições e ele estava tendo dificuldade já de acompanhar essas transições, então foi por isso que ele acabou saindo do jogo, mas é um menino que eu acredito que tem um potencial muito grande, é uma característica, né, que nós não temos, né, assim, um meia de articulação, com um ótimo passe. Então é um processo, o menino está conquistando o espaço dele. Se vai sair jogando ainda não sei, talvez seja mais interessante ele poder entrar, como fez contra o Operário, e render um pouco mais nesse momento que aí o jogo já tá, né, já tem um desgaste e ele entra inteiro. Então é uma questão de a gente ajustar agora nos últimos treinamentos, mas é um atleta muito interessante e contamos com ele. Clinton atuou muito bem contra o Operário, não entrou como titular na partida contra a equipe do Arucó e muita gente estranhou, né? Até porque o Vitinho foi o melhor em campo na partida contra o Operário, na opinião boa parte da imprensa e dos próprios torcedores, né? Você optou pelo Peu. Por que disso aí? E se há a possibilidade, de repente, de Clinton e Vitinho já entrarem pelas veladas como titulares na partida contra o Operário? Então, o Clinton é um jogador que, com certeza, ele já se tornou o xodó, né, da torcida e nosso também aqui, mas é um atleta que ainda oscila muito, né, a compreensão do jogo dele para os 90 minutos ainda é bastante prejudicada, questão de leitura, né, questão né, de realmente sair jogando é uma dinâmica diferente dos momentos que ele entra já no segundo tempo, só para fazer a correria dele, e o Peu era o titular e fechou a temporada na Série B, né, jogando, e é um jogador um pouco mais pronto nesse sentido. Não vem bem, não fez boas atuações e é um menino também, então temos que ter paciência. Mas é uma briga sadia que a gente tem nesse setor e agora tem a chegada do Hugo, né, um jogador consagrado. Então é uma questão de opção mesmo e entender como que o Clinton pode ser mais efetivo, né? E por enquanto, a ideia é ele esperar e a gente ter essa arma importante para mudar o jogo, para, né, agredir em determinado momento da partida. Eu deixo claro que hoje o futebol, com a possibilidade de 5 substituições, né, eu vejo 15 titulares. Né? Então, muitas vezes um atleta sai do jogo não porque está mal, mas porque o que está fora também tem alguma coisa para contribuir. E dessa forma o grupo se fortalece, né, a equipe se fortalece. Mas tudo isso ainda depende de uma continuidade, de um processo que se desenvolve e a gente vem tendo tantos prejuízos que não estamos conseguindo dar essa continuidade e essa formatação clara para a equipe.
Então, é o meu desafio, mas eu conto com todos eles e a estratégia eu não vou poder abrir agora aqui, mas garanto que vamos forte para esse jogo e com a total consciência, né, da responsabilidade de conquistar o resultado.